Preciso te atualizar também sobre os clubes brasileiros que querem Gabriel Veron. Tem o Vasco escapando de condenação na FIFA e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Conversei com o Rafael Carioca para esclarecer uma informação que surgiu ao longo do sábado, de que o volante de 35 anos de idade do Tigres está perto de rescindir seu contrato. O vínculo dele por lá termina em maio e existe a chance de uma rescisão antecipada, mas para isso Tigres precisaria acertar algumas pendências que existem. Se não acontecer agora, na metade do ano ele fica livre para escolher seu novo clube e a possibilidade de voltar ao Brasil é real. Bora falar agora sobre o Vasco, que escapou de uma condenação milionária na FIFA. Álvaro Pacheco, técnico português que dirigiu o Vasco em apenas 4 jogos no ano passado, foi à FIFA para cobrar 3,5 milhões de reais. Ele queria que o Vasco pagasse todos os salários que ele tinha direito até o fim do contrato. O Vasco entendia que não prejudicou o Álvaro Pacheco com sua demissão, até porque no mês seguinte ele já estava trabalhando no Al Orobá da Arábia Saudita e com salários maiores. A FIFA concordou com a opinião do Vasco, não houve prejuízo ao Álvaro Pacheco. Dessa maneira, a FIFA optou por dar o Vasco como vencedor dessa disputa. Não há nenhuma pendência do Cruz Maltino com o técnico português, que certamente não voltará tão cedo para o futebol brasileiro. Passagem horrorosa. O Álvaro Pacheco, que também foi demitido lá da Arábia Saudita e nesse momento está desempregado. A saideira sobre o Cruz Maltino, Patrick De Luca, deve ir para o exterior. Está no último ano de contrato no Vasco, não faz parte dos planos da diretoria, recusou recentemente algumas propostas da Série B. Seu empresário Júnior Pedroso conversa com clubes de fora do país. Bora falar agora sobre Gabriel Veron na mira de 4 clubes e vou incluir o São Paulo nessa lista. A informação me foi passada por uma pessoa próxima ao Gabriel Veron, que acrescentou ainda que Fábio Melo, empresário legal do Veron, estará nos próximos dias na cidade do Porto para discutir com o Porto a liberação imediata por empréstimo do jogador. O Porto relutava com a ideia de empréstimo, pretendia vender o jogador, mas já se percebeu que não haverá propostas em definitivo. Hoje os 4 interessados são Vasco, Santos, Atlético Mineiro e São Paulo. Embora é bom que a gente diga que com os acertos do Coelho e também do Júnior Santos, pode até ser que o Atlético tenha saído dessa briga. O Santos ainda busca alternativas para melhorar seu elenco. O Vasco sofre muito com a falta de um ponta. E o São Paulo, embora não admita negociações de forma pública, essa minha fonte assegurou que houve sim uma consulta tricolor ao jogador, revelado na base do Palmeiras, que esteve no ano passado emprestado ao Cruzeiro, acabou se machucando e não teve tanta oportunidade assim. Janela no Brasil, só para lembrar, termina em 28 de fevereiro. Já na Europa ela se encerra em 31 de janeiro. Com as poucas sondagens do exterior, a tendência é que o Veron seja de fato reemprestado para o Brasil, mas o Porto vai tentar esgotar as possibilidades antes de efetuar essa negociação, que não é a sua predileção. 2 jogos pra gente acompanhar: Campeonato Carioca diante do Boa Vista e na Copinha contra o Corinthians o jogo mudou de horário. Vasco teve uma vitória na FIFA contra o Álvaro Pacheco e eu vou explicar. Os jornais portugueses destacam o interesse do Vasco novamente no Gabriel Veron. Aliás, outros 2 atacantes do Vasco tá de olho e vem conversando. Time que disputa o Carioca terá hoje mais 5 atletas que estavam com o Fábio Carille e estão para o jogo de hoje em Saquarema. Sobre a vitória do Vasco na FIFA diante do técnico Álvaro Pacheco, o simpático treinador da Boina, e que não foi muito bem no Vasco da Gama, foi muito mal inclusive, mas chegou num momento muito conturbado, né? Mas isso é uma outra história. O Álvaro Pacheco deixou o Vasco e ingressou com uma ação na FIFA pedindo algo em torno de 524 mil euros. E a FIFA deu ganho de causa ao Vasco, alegando que o Álvaro Pacheco não teve qualquer tipo de prejuízo financeiro, pois ao deixar o Vasco, ele foi trabalhar na Arábia Saudita. E lá ele acabou ganhando um salário maior do que aquele que o Vasco deveria lhe pagar. E como você não pode ter 2 contratos ao mesmo tempo, a FIFA acabou abrindo mão
de qualquer tipo de ação contra o Vasco, dando ganho de causa ao clube brasileiro e não há qualquer tipo de recurso. Ou seja, o Álvaro Pacheco não vai ganhar absolutamente nada do Vasco da Gama. Bom, em Portugal, os jornais destacam o interesse do Vasco novamente no atacante Gabriel Veron. O empresário do Gabriel Veron está chegando essa semana em Portugal para negociar com o Porto para que o clube aceite emprestar o atleta, que esteve emprestado ao Cruzeiro. No primeiro momento, o Porto só queria vendê-lo em definitivo, mas 3 clubes já procuraram o Porto numa tentativa de empréstimo: Vasco, São Paulo e Santos. Parece que o Santos foi um pouco mais além, abrindo negociação, fazendo uma oferta. O São Paulo não. O Vasco mira outros 2 atacantes. O Brian Rodrigues, que está no América do México, já houve acordo com o Vasco, falta o Vasco negociar com um clube mexicano, que a princípio estava pedindo 10 milhões de euros, já reduziu para 8. O Vasco acena com a possibilidade de pagar no máximo 6,5. Então a gente está falando aí de um déficit de 1,5 milhão de euros entre o que o América do México quer e o valor que o Vasco se propõe a pagar. Ainda estão negociando. E um terceiro atacante que o Vasco está negociando também é com o Lloyd Augusto, atacante angolano. O Vasco espera fechar essa contratação na próxima semana. Eu não acredito que o Vasco vá contratar mais de um desses 3 atacantes aí. Acho que no máximo um. Assim que o Vasco fechar a negociação de um deles, abre mão dos outros 2. Hoje tem jogo pela Copinha. Vasco e Corinthians, fase quartas de final. O jogo será em Santo André, no estádio Bruno José Daniel. O jogo seria à tarde. O Corinthians pediu para antecipar para um outro horário, o Vasco pediu outro horário, enfim, e a Federação Paulista acabou, num senso comum, colocando o jogo para este domingo às 9h30 da noite. Não é um horário habitual em se tratando de jogo de Copinha, domingo à noite. Mas como o Corinthians joga pelo Campeonato Paulista, o Vasco joga pelo Campeonato Carioca, foi um horário que agradou a todos. Então teremos hoje Vasco e Corinthians. Vasco rumo à fase semifinal da Copinha. O time que joga hoje pelo Campeonato Carioca já não terá o lateral Paulinho, que está integrado à seleção que treina na Granja Comari, sob o técnico Ramon Menezes. Vai disputar o Campeonato Sul-Americano. Paulinho, que jogou as 2 partidas do Campeonato Carioca, agora está entregue à seleção. O Vasco tem 3 jogadores lá: o Paulinho, o Rayan e o Leandrinho. O Campeonato Sul-Americano é importante e o Vasco está aí representado por 3 atletas. Em compensação, o Vasco terá, no jogo de hoje, em Bacaxá, distrito de Saquarema, Hugo Moura, Matheus Carvalho, Esforza, Paulo Henrique e Puma Rodrigues. 5 atletas que estavam com Fábio Carilli no time de cima, que iriam reaparecer somente na quinta-feira em Manaus contra o Madureira. Esses jogadores estão no elenco para o jogo de hoje, estão no grupo. Além deles, Souza, que já participou como titular da partida contra o Bangu e, ao que parece, será mantido como titular na zaga no jogo de hoje, o Maxime Domingues e o Jean Davi, atletas que entraram contra o Bangu e até podem começar jogando a partida de hoje. Qual o cenário que eu vejo? É o Vasco dando uma importância maior ao Campeonato Carioca do que os rivais Botafogo, Flamengo e Fluminense, que estão mantendo os seus times alternativos. O Vasco vê como algo importante ir além das fases do Campeonato Carioca. É uma mudança de rota, já falei isso no vídeo de ontem, porque a princípio o Vasco colocaria a força máxima somente a partir de quinta-feira em Manaus contra o Madureira e já coloca outros jogadores de maneira antecipada para dar ritmo de jogo, para melhorar a equipe, enfim. Por que essa mudança de rota? Porque o time alternativo não deu resultado. Essa que é a verdade. Se o time tivesse vencido Nova Iguaçu e Bangu, o Vasco estaria com 6 pontos na tabela de classificação sem a necessidade de reforçar esse elenco. O Vasco precisa pontuar
contra o Boa Vista, precisa ganhar o jogo, né? Para que a partir da partida contra o Madureira, com a força máxima, o Vasco tenha mais tranquilidade para poder avançar a fase semifinal e até a decisão do campeonato estadual. Essa é que é a verdade. Então é isso aí, torcedor vascaíno. Peço que se inscreva no canal, ative as notificações e compartilhe o vídeo com mais amigos vascaínos para estar sempre acompanhando as nossas notícias postadas aqui no canal Eterno Vasco Oficial. Um forte abraço.